Continuar falando sobre a política. Em 2023, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada na Câmara, com 99 deputados, e no Senado, com 14 cadeiras. Os partidos de centro-direita também formam a maioria no Congresso Nacional. Agora, o que pode dificultar, se é que isso pode dificultar a governabilidade do presidente eleito Lula? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o João Henrique Rummel, sócio-diretor da Action Relações Governamentais. Tudo bem, professor? Como vai? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço. Mais uma vez estar aqui com vocês, podendo fazer um bom debate. Bom, a gente falava, inclusive, no nosso bloco anterior, sobre a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Até que ponto isso vai ser decisivo para a governabilidade do presidente eleito Lula, que toma posse nesse domingo, professor? Vai ser muito importante. Primeiro que, como a gente pode observar, que o Lula fez uma opção de tentar garantir a maioria e a presidência do Senado com as indicações dos ministros, privilegiando as bancadas dos partidos que ele está tentando colocar na base do governo do Senado para garantir a eleição, a garantia do Rodrigo Pacheco. E o Lira, nós temos hoje uma grande possibilidade dele se eleger. O grande problema com isso é que os partidos, que mesmo estando dentro do governo, se declararam independentes, que não têm um compromisso concreto de votar com a base do governo. Então, o governo, com isso, ele não tem a maioria. Mas o grande problema das presidências das casas, na minha observação, é que eles vão fazer a pauta. Então, o que eu falo é o seguinte: qual vai ser a pauta que nós vamos ter na próxima legislatura? Ela vai ser uma pauta do Congresso ou ela vai ser uma pauta do Executivo? Porque quem coloca a pauta vai ser o presidente da Câmara. Quem indica o relator das medidas provisórias é o presidente da Câmara. Tá? Então é o seguinte, qual vai ser a pauta? Vai ser a pauta do Congresso ou vai ser a pauta do Executivo? Então é de fundamental importância hoje, neste momento, saber como que vai ser colocado desta forma. Então, vamos colocar o seguinte, eu vou colocar só um ponto crítico. O governo vai ter que apresentar uma medida provisória amanhã, reestruturando e criando os novos ministérios. A pergunta toda é a seguinte: se o Lira ganhar as eleições para a presidência da Câmara, quem que ele vai colocar como relator da medida provisória, tá certo? Do que vai reestruturar o governo? O governo vai ter base para colocar isso dentro, para garantir esta maioria? A pergunta que eu faço também é o seguinte: ele colocou dentro dos acordos, por exemplo, a Simone Tebet queria o PPI no Ministério do Planejamento e foi retirado. Será que o PMDB e a base dela não vai colocar o PPI e quem vai decidir se o PPI vai para o Ministério A ou B, tá certo? Vai ser o Congresso. Nós já tivemos uma experiência com isso, que foi a questão do CARF, junto na época do Bolsonaro, e outros ministérios também. Não podemos ter isso. Quem vai fazer essa pauta? Quem vai construir esse processo? Vai ser o Executivo ou vai ser o presidente das casas? Então, essa é o grande problema. O Lula, sabendo mais ou menos da possibilidade de derrota, está apostando muito no Senado. Então, eu acredito que isso vai ser o grande dilema. Não passa na Câmara, passa no Senado. Passa na Câmara, não passa no Senado. Como é que vai ficar essa governabilidade? Agora, qual o senhor acha, professor, que vai ser o tom dessa oposição? O senhor acha que vai ser uma oposição forte ao longo dos 4 anos? A live, o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro teria mudado alguma coisa nesse trabalho agora nos próximos anos? O senhor acredita que as palavras do presidente ontem teriam mudado alguma coisa nas intenções dos seus seguidores? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante da democracia brasileira. Ela vem se consolidando após a Constituição nesses últimos 34 anos. Então, eu acredito que o Congresso está cada dia mais próximo da sociedade, cada dia puxando a sua
responsabilidade, o seu empoderamento e cada dia mais perto da sociedade. Olha só, hoje, antigamente, as emendas, os recursos, as políticas públicas era quase que totalmente do Executivo. Hoje, o Legislativo já buscou para si uma participação muito forte, uma aproximação com a sociedade, com a pessoa que está na base eleitoral dele. Essa base eleitoral hoje, ela está clara que nós temos uma parte muito próxima ao PT e nós temos uma base muito forte também ligada ao Bolsonaro. E que qualquer deslize, acredito, que deste governo e nessa possibilidade de dificuldade de uma governança, o papel do Bolsonaro como líder e como mostrar para esse grupo que apoia ele de ir para a rua, vai poder causar grandes problemas, porque eu acredito que todo parlamentar do Congresso que vota, que decide, que vai aprovar todas essas mudanças, orçamento, o PPA que vai ser apresentado, as metas das políticas públicas, é muito sensível à manifestação de rua, é muito sensível à manifestação de uma forma geral. Então, eu acredito que se o Bolsonaro olhar a pauta e fazer esse debate com a sociedade, pode criar grandes problemas. Eu acredito que, e principalmente porque a sociedade hoje está muito próxima e muito atenta, muito bem informada. E os parlamentares hoje sabem disso. Então, essa força do Congresso hoje e com essa manifestação pode vir criar e abrir mais possibilidade de um debate melhor para a sociedade. Professor João Henrique, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, professor. O senhor compartilha da visão de algumas pessoas de que o Congresso, ano que vem, terá efetivamente uma atuação mais conservadora? Olha só, eu acredito que sim. Tá certo? Não só acredito, mas eu acho que o poder de negociação, eu uso um termo só para, Roberto, só para você entender, que eu falo o seguinte: o Lula precisa entender que o momento de hoje é muito diferente de 2003, tá certo? Onde, em 2003, o Executivo tinha uma influência muito grande dentro do Legislativo, porque ele, através das medidas provisórias, travava a pauta. Tá certo? Ele conseguia colocar qual era o tema que o parlamentar ia debater com a sociedade, porque ele publicava várias medidas provisórias, travava a pauta e só votava aquilo que o Executivo disponibilizava. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, a pauta é colocada pelos presidentes das duas casas, tá certo? Então, principalmente pelo presidente da Câmara. Então, quer dizer, o debate hoje que nós vamos ter qual vai ser a pauta do Congresso. Quais vão ser os projetos que o presidente do Congresso vai colocar? Se ele vai colocar a medida provisória, o projeto que o Congresso mandou, ou o projeto e o debate que eles estão fazendo dentro do Congresso, que foi de iniciativa do Congresso. Então, o que eu coloco é o seguinte: o Lira, quando o Lula ganhou no dia das eleições, ele deu uma declaração parabenizando o presidente, mas alertando alertando que o Congresso tinha uma maioria de frente que queria um Estado menor e uma liberdade econômica. Então, eu acredito que o papel do Congresso e a possibilidade do protagonismo deles está na mão deles. Como eles vão fazer, não sei. Ok, professor, a pergunta agora do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, professor. A minha questão é em relação às reformas que esse novo governo pode fazer. Eu acho que a partir de amanhã nós estamos a bordo de um navio à deriva ou até mesmo de um avião sem rota. Não há nenhuma sinalização, não tivemos o plano de governo e todo mundo tem vários questionamentos, inclusive o próprio mercado financeiro. E ficou para trás reforma tributária, reforma administrativa e algumas questões polêmicas, como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas e também uma possível reversão
da reforma trabalhista que foi feita. O senhor acredita que esse novo governo vai querer avançar em cima desses temas? Olha só, mais uma vez, bom dia, mais uma vez eu coloco, a responsabilidade disso, ela está na mão do Congresso. Quem vota é o Congresso. E mais uma vez estou colocando, a pauta hoje, quem faz é o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então é o seguinte, como hoje existe uma maioria, tá certo, dentro do Congresso de centro-direita, acredito que essas pautas vão ter uma dificuldade muito grande de caminharem. Elas vão ter que ser negociadas muito fortemente. Olha só, o poder que o Lula tinha de controlar a pauta em 2003, ele vai ter uma dificuldade. E outra coisa, hoje, mesmo com a decisão do Supremo e com a resolução, o Congresso ainda tem uma força muito grande na liberação dos recursos da execução das políticas públicas, onde o poder de barganha do presidente, do executivo, para pressionar o legislativo, reduziu significativamente. Então é o seguinte, mais uma vez, nós estamos entrando no semipresidencialismo e que a responsabilidade da pauta, na minha opinião, que convivo há mais de 30 anos dentro do Congresso, nós estamos passando por uma transformação. E eu acredito que a pauta que vai ser colocada é aquela pauta que a maioria do Congresso vai debater em si e colocar para funcionar. Essa é uma grande oportunidade da sociedade pressionar e dar a sua opinião. Esses temas polêmicos, qual é a opinião da sociedade sobre isso? Querem taxar as grandes fortunas? Nós queremos a diminuição do Estado? Olha o que o Lira já colocou no anúncio do dia. O Congresso é de direita e quer menos Estado e uma liberdade econômica. Vamos ver como é que esse debate vai ser. O que eu quero colocar é o seguinte, dia 1º de fevereiro nós temos a eleição. Vamos ter trabalhos nas 3 primeiras semanas de fevereiro antes do Carnaval. Qual vai ser a pauta dessas 3 semanas? Ela vai ser feita pelo novo Executivo ou pelo novo Legislativo? Então, eu acho que essa pauta vai ser colocada. Quem vai criar o debate com a sociedade? O Executivo ou o Legislativo? Não está definido. Não está claro para mim, neste momento, quem vai fazer isso.